Ei, tá começando o AcepCast, um podcast com histórias reais, ideias que inspiram e que geram impacto de verdade. Então fica com a gente e bora viver isso juntos. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um AcepCast. Estamos aqui por mais um episódio, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho também para não perder nenhum episódio. Hoje estamos aqui para falar sobre uma pessoa que é muito importante, ela que é a nossa pastora, líder aqui da ACEP. Estamos aqui com a pastora Zenete Rodrigues. Seja bem-vinda, pastora. Que alegria receber a senhora aqui. Muito obrigada, alegria é minha, né? Como é bom a gente estar na nossa casa, né? Sim. Isso traz mais inspiração para aquilo que a gente precisa fazer. É verdade. É uma alegria para mim. Hoje a gente vai conversar com a senhora um assunto que é uma pessoa que foi muito importante, que é muito importante para a história da CEP, e a gente sabe que também é muito importante para a história da senhora, que é a Symphony, né? E a gente quer saber, pastora, nossa primeira pergunta, que a gente estava conversando aqui antes, a Symphony chegou até a senhora? Qual foi a situação que ela chegou, né? Em que momento a senhora falou assim, não, eu vou acolher ela, eu vou cuidar dela? Olha, na verdade, a Symphony, ela foi a minha inspiração para a CEP, que veio muito depois da Symphony, né? Eu ajudava um pouco, conheci o pessoal do Conselho Tutelar de Sabará, trabalhando na Estância Paraíso, e eles começaram a pedir algumas ajudas para mim. Então, assim, eu tive o privilégio de acolher várias crianças, uma semana, um mês, que eles não tinham para onde levar, então eles me procuravam. Eu lembro muito das gêmeas, né? Duas menininhas que chegou, elas estavam com 2 anos e pouco, elas chegaram exatamente 1h30 da manhã, eles me ligaram dizendo que tinha tirado e não sabia onde colocar, se eu podia dar uma ajuda até eles conseguir. E não tinha como, era madrugada, eu levei para dentro da minha casa e uma delas estava com muita falta de ar. Então, eu e o Marcos pegamos essa criança e fomos para o hospital. E foi tão lindo quando chegamos. A médica disse que se a gente demorasse mais umas 2 horas, ela não resistia. Hoje elas são grandes já, e elas ficaram um bom tempo conosco. Aliás, elas moraram um tempo dentro da Estância Paraíso e depois a gente abriu uma casa para acolher outras crianças, né? Não assim, não como a gente tem hoje, mas ela chegava, eu acolhia, chegava, eu acolhia. O conselho falava, agora posso buscar, porque já tem um local. E assim foi numa dessa que a Symphony chegou, uma das conselheiras me ligou, contando a história dela, que ela era uma criança de 4 meses e ela tinha sido devolvida de 2 famílias. Eles não sabiam, claro, qual o motivo, mas e o pai, a mãe, o pai estava preso, né? E a mãe, quando ela tinha 2 meses, pouquinho, a mãe suicidou. E ninguém sabia o que ela tinha exatamente, mas ela chorava muito, mas chorava muito mesmo. O muito é coisa que ninguém nunca viu. Era chorar 6, 7 horas, você podia contar no relógio. E eu não sabia também desse episódio, e quando ela me procurou, primeiro momento eu disse assim, olha, infelizmente eu não posso, eu viajo muito, uma menina de 4 meses, todo mundo, tanta gente quer. Eu falei para ela, olha, eu não posso. Mas aí ela resolveu até a instância conversar comigo, e quando ela me contou a história, e eu lembro bem que eu estava com uma pessoa que nem está mais hoje, está com o Senhor, e aí eu olhei, ela olhou para mim e falou assim, você não vai pegar, né? Não tem como. Aí eu respondi assim para ela baixinho, falei, ninguém quer, Jesus quer, se Jesus quer, eu tenho que querer. E eu disse para ela assim, traz a menina. Eu nem sabia que eu estava pegando. Era uma quinta-feira, eu tinha várias enfermeiras que trabalhavam comigo na intercessão, na cidade, e aí a gente fez uma escala, 24 horas. Então, cada dia subia uma intercessora, e no domingo, ela chegou na quinta, no domingo, era muito estranho, ela não parava de chorar. Aí ela teve várias convulsões domingo à noite, e era exatamente a Virgínia que estava de plantão, e ela deu várias convulsões. E aí fomos para o hospital, e
Então a gente começou um processo com ela. Fomos descobrir que ela tinha um problema, paralisia cerebral. Ela era são vários graus, né? Uns são mais leves, não, ela era o último grau. Todas as doenças que causava dentro dessa paralisia, ela tinha. Então, ela era uma criança que não falava, não andava, não se movimentava, só a cabeça, as mãos, né? Então, a gente passou a amar essa menina e começou a batalha, porque como que você fica com uma criança, ficar com a criança, né? Por mais que ela é mais cuidada, está sendo cuidada, mas a lei, infelizmente, eles não olham isso. E aí começou aquela, tem que mandar para um abrigo, não pode ficar, ela era bebê. Foi quando me veio a ideia de montar uma casa para acolher outras crianças que já tinham passado, mas sem nada, só pegar uma casa e colocar. E a Sínfona foi para essa casa. E a Virgínia tinha acabado de se aposentar, então começou a cuidar dela. Mas também não podia ser dessa forma. E a única forma que existia, uma também por causa do convênio. Ela ficava muito no hospital de crianças e é bem, né, é lamentável a forma, os cuidados. Então, como que eu podia fazer um convênio com ela? Só tinha um jeito, se eu a adotasse. Então, eu e meu esposo tomamos a decisão de pegar a guarda provisória. Quando nós pegamos a guarda provisória, eu consegui fazer um convênio para ela, né? Então, ela passou a ter outros tipos de tratamento e o quadro dela foi só agravando, agravando. E ela, né, como dizem sempre os médicos, né, a Sínfona não vivia por causa que a doença dela permitia ela viver. Mas eles sempre disseram, o amor que ela tinha trazia vida para ela, não deixava ela. Então, o tempo dela, o tempo dessa doença, de criança com essa doença, ela não passa de 12 anos. A Sínfona quase fez 17 anos. Né? Então, Sim. foi um tempo muito precioso. E a Sínfona despertou em mim, né? Apesar das dificuldades, ela despertou em mim como a gente podia cuidar de outras crianças. Olha, deve ter passado por mim na instância, antes de nem pensar de projeto, mais de 10 crianças que vinham e voltavam. Hoje eu tenho história de meninos que foram adotados, que passaram na Estância Paraíso, mesmo sem ter um projeto. Eu mesma acolhia. Nós temos hoje o Daniel, que hoje é filho da pastora Débora. Foi uma ligação que eu recebi também, e eu trouxe o Daniel. Como eu ia viajar, eu pedi para a Débora cuidar, e aí criou um vínculo, um amor, e Sim, hoje ele se tornou filhos, né? sim, Então, muito especial. sim. A Sínfona trouxe, eu falo que a Sínfona trouxe esperança, trouxe fé, trouxe amor, trouxe tudo que um ser humano precisa. Sim. Até outra pergunta era isso, né? Como, diante de tantos desafios que era, né, para cuidar dela, por que a senhora aceitou? Mas é o que a senhora disse, se tantos não querem, o senhor Foi quer. O exatamente. senhor quer. Essa foi a minha decisão ali, não porque eu podia cuidar, tinha uma que eu não estava querendo adotar criança, outra que o meu tempo não me permitia. Mas quando eu vi a situação, aconteceu até um episódio, eu fui levar ela, estava no hospital com ela, e aí falava assim, Maria de Lourdes, Maria de Lourdes. Não chamava Maria de Lourdes. Aí a enfermeira veio até brava. Ô, a senhora não está ouvindo chamar? Está chamando uma pessoa que cuida da Sínfona. Eu falei, mas eu não sou Maria de Lourdes. Aí ela falou, porque a pessoa que tinha pego ela antes chamava Maria de Lourdes e levava ela nesse hospital. Então, lá no relatório deles, boas organizações, Sim. continuava Maria de Lourdes, Sim. entendeu? Então, ela passou por mais 2 famílias e depois ela ficou até o tempo que ela viveu, ela teve com a gente, e eu posso dizer assim que a gente deu a ela tudo de bom e do melhor. Eu posso falar isso porque eu acompanhei de perto assim a Symphony, eu conheci ela. E eu lembro até, tenho boas experiências, que eu lembro que eu ia quando ela estava na sua casa ainda.
Era bem do lado de onde é a porta, né, para acesso hoje, que dá acesso à cozinha. Eu lembro que eu entrava lá e a Virgínia estava lá dentro. Não, deixa eu ficar aqui só um pouquinho. Assim, ela deixava e ela era muito bem cuidada, muito amada, né? Muito. E assim, eu posso falar de perto que isso é verdade. E eu sei que a Symphony, ela despertou em todos nós, e principalmente em vocês, esse desejo mesmo de cuidar de vidas. De que forma isso impactou até mesmo na CEP, em vocês, para querer cuidar cada vez mais de pessoas? Uhum. Quando a gente vê a situação, poxa, se eu posso cuidar de uma menina nesse estado, eu posso cuidar de outros que não está nesse estado, né? Então ela despertou em mim essa graça, né, de cuidar. Já que eu precisava de uma casa para ela, por que não ter outras pessoas, ter outras crianças? Foi assim que nasceu a CEP, né? A CEP ela veio de sonhos de obra social mesmo, né? De cuidar, de ajudar, de assistir pessoas. Isso já é uma característica minha antes de ACEP, antes de Estância Paraíso, né? Em São Paulo eu fazia isso, cuidava. Então, assim, eu acho que foi uma graça de Deus na minha vida. Se eu parar, eu posso analisar de duas formas. As pessoas, o que eu ganho com isso? Se eu for olhar, o que eu ganho com isso? Nada. Eu ganho trabalho, Sim. eu ganho Dor de dificuldade, cabeça. muita dor de cabeça, perseguição, Sim. sabe? Muitas coisas. Mas quando eu olho o outro lado, né, Jesus ele deixou vários exemplos para nós. Ele não tinha uma obra social, mas ele cuidava de vidas. E quando ele fala assim, deixai-me a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Então, essas coisas mexem muito comigo, sabe? Me viste nu e não me deste de vestir, me viste com fome e não me deste de comer, me viste com sede e não me deste de beber, servo mau, infiel. Eu não quero ser infiel, né? Eu não quero levar esse título. As pessoas não se importam com isso. Elas se importam com ela, elas se importam em crescer. A maioria, a gente pode dizer quase 100%, não pensa no próximo. É. O próximo dela é a família. Mas jogar o olhar para fora da janela e olhar outras vidas, isso é muito difícil, né? O máximo que a gente ouve é assim, que lindo! Poxa, que você faz. Nossa, Deus te abençoe. É muito lindo, muito especial. É o máximo que eu ouço, da maioria. Agora dizer assim, senta aqui comigo, quero somar com você, quero dar a mão para você. O que eu posso te ajudar? Eu sou uma pessoa que ganho pouco, posso dizer isso, mas eu posso te ajudar como? Entendeu? Então eu ouço muito isso. Que lindo, que Deus te abençoe. Nada mais além. Mas tudo isso me ensinou muito e aí me incentivou a abrir uma casa do projeto Samuel, que tudo começou foi no projeto Samuel. Depois veio o Anjo, outro momento a gente vai falar sobre isso. Sim. Mas trouxe a Symphony trouxe vida para mim. Uau. A Symphony trouxe esperança, trouxe fé, muita fé, sabe? Porque ela era uma guerreira, ela não desistia. Os médicos diziam assim, ela não passa de hoje, no outro dia ela estava melhor ainda. Então, ela me ensinou a confiar em Deus, descansar e esperar, entendeu? Hoje, às vezes, as minhas condutas, para quem lida comigo, tal, precisa resolver isso, precisa resolver aquilo. Eu não acho de forma alguma por emoção. Sem emoção, a gente às vezes erra, imagina por emoção. Então eu aprendi com ela, sabe? Esperar. Esperar, ter fé, esperar e saber a hora certa de se mover ou para um lado ou para o outro, Sim. ou por uma coisa ou por outra coisa. Então ela foi inspiração, ela partiu e ela deixou algo muito especial, sabe? Não desista, permanece. Ela morreu sem ter uma feridinha no corpo, porque ela vivia na cama, sabe? A pele dela maravilhosa, muito bem cuidada. Então eu falo assim, Senhor,
eu te devolvi a joia que o Senhor me confiou. Agora ela está contigo. Mas ela deixou muitas coisas boas para mim, né? E principalmente ser guerreira, Uau. não desistir Uau. e não parar no meio do caminho, porque ela foi até o fim como guerreira, até os últimos segundos dela. E isso eu me lembro dela e falo, uau, preciso ir avante. Né? Não só para mim, ela deixou muita coisa para muita gente. Ela ensinou muita gente. As pessoas que passaram por ela, né? Que tiveram contato com ela, podem dizer o que eu estou dizendo. A Cínfora foi inspiração, a Cínfora foi um presente de Deus e a Cínfora foi, dentro de todo esse trajetório desses anos, foi confiar em Deus. Uau. Meu Deus. É uma inspiração mesmo. Para essa geração agora até que está se levantando. É uma inspiração para ser forte, igual a senhora está falando, não desistir, sabe? E até o final e colocar diante do Senhor, né? Deus em tudo. Sim. Deus em tudo. Sim. Uau. É muito marcante, gente. Cheguei até a emocionar, estava aqui pensando em tudo e fiquei bem emocionada. Pastora, queremos agradecer a senhora por essa conversa, por ter aberto mesmo seu coração e ter falado pra gente essa história, que é para marcar também essas pessoas que estão assistindo, sabe? Sim. Eu acho que histórias como essa têm que ser mais faladas. E não para engrandecer o nome das pessoas, jamais, mas para agradecer o nome do Senhor. Totalmente, porque é só Ele, né? É só Ele. Que darei eu ao Senhor por tudo que Ele fez. Eu tenho uma história, né, vamos dizer, de superação de Deus na minha vida. Sim. Então, o que eu vou dar a Ele? Né? Cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, correr atrás, lutar, vencer os inimigos que lutam contra, né? Daqueles que querem fazer você desistir, mas a Cínfora não é essa, não desista, vai avante. Quantos anos, que vida boa que essa menina teve, melhores médicos, assistência em casa, tudo que ela precisava, sabe? Tudo que ela precisou, meu Deus, eu posso olhar para trás e dizer, assim, com o coração humilde, não deixei faltar nada, não deixei nada para trás. Fizemos realmente o melhor. Até mesmo os últimos momentos dela, eu disse negativo, ela não vai sair daqui, tem que ir para o hospital. Não, ela não vai para o hospital. O que vocês vão fazer com ela lá no hospital? Ficar furando ela? Ficar uma enfermeira cuidando de 10? Não, a Cínfora é cuidada individualmente. Ela tem assistência 24 horas, ela não precisa ir para o hospital. Ah, mas aí vai ter que fazer um judicial. Faz, ok, pode fazer, eu faço. Mas ela não vai sair daqui. Ela vai para a casa dela, de Deus, aqui em casa, sim, com todos os cuidados que ela tem. E quando ela tiver, a gente chama vocês e vocês fazem o que tem que fazer. E assim foi. Até o fim. Então, acho que essa é a mensagem desse podcast. Não desista, seja forte até o fim. Seja no que for. Sim. Seja numa batalha, seja numa enfermidade, seja numa família, seja uma dificuldade familiar, não desista, não abre mão. É avante. Que a vitória é certa. Glória a Deus. Mas só vence quem é perseverante. Muitas pessoas falam, Deus não me abençoou. Não, você parou no meio do caminho. Você não foi avante, você desistiu. Quem desiste, sobra derrota. Mas quem persevera, alcança a vitória. É verdade. Uau. Então é isso, pessoal. Obrigado, pastora, novamente. Esse é só o primeiro podcast com a pastora. Em breve a gente vai ter mais um muito especial, contando a história dela e de toda essa trajetória que ela tem construído durante todos esses anos, não é mesmo? Então, obrigada por assistir até aqui. Que Deus abençoe vocês. Não esqueça de compartilhar esse podcast com a sua família, com seus amigos, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.